Meus queridos, a paz do Senhor para todos, quem vos sauda é o presbítero Paulo. Hoje a gente vai trabalhar sobre os 5 pontos do arminianismo, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a biografia deste grande teólogo, né, que a princípio fundamentou essa teologia e deu muito certo. Muitos irmãos até hoje concordam com o ensinamento de Jacob Arminio. E vamos trabalhar um pouquinho sobre a sua biografia de forma rápida e também sobre os 5 pontos do arminianismo, tá bom? Pois bem, quem sabe a gente trabalha algumas pinceladas do outro lado, né, que é a visão de Calvino, né, de João Calvino. Pois bem, meus queridos, vamos lá. Antes de começarmos, eu preparei alguns estudos para nós aqui hoje trabalharmos. Eu sou o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo para nos ajudar, vai ajudar muito mesmo. E deixe o seu comentário no que você achou desse simples, humilde e rápido estudo, né? Vai ser um estudo de máximo 15 minutos, tá bom? Então você curte, comenta, se inscreva no canal e, se possível, mais ainda, compartilhe. Vamos lá? Glórias a Deus, né? Olha, Jacob Arminio, quem foi esse homem? O que ele fez? O que ele influenciou? E porque ele é muito respeitado, né, por muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus na atualidade. Então, Jacob Arminio, ele foi um teólogo, tá, neerlandês da época da Reforma. Isso mesmo. Calvino, né, João Calvino e também Jacob Arminio foi teólogos, grandes teólogos, por que não dizer, né? Já da época da Reforma. E parece, pelo que eu estudei até no momento, Jacob Arminio foi, inclusive, veio posterior, né, de João Calvino, e foi um dos discípulos no seu segmento, do seu ensinamento, e aprofundando mais as escrituras, né, e na teologia, ele desviou, vamos dizer assim, em alguns pontos muito importantes, inclusive, rebatendo o pensamento de João Calvino, tá bom? Discordando, na verdade, de forma que, com certeza, isso deixou ao que falar naquela época, e até hoje a gente vê debates aí de várias pessoas. Eu sou calvinista, eu sou arminianista e por aí vai. Eu, presbítero Paulo, não sou nenhum dos dois. Eu sou cristão e sigo as Sagradas Escrituras. Mas a visão que eu mais considero plausível dentro das Escrituras, e que faz mais lógica, bíblica, é a de Jacob Arminio, tá? Ou Jacob Arminio, como os irmãos preferirem. Então, Jacob Arminio, vou chamar de Arminio, ele nasceu em dia 10 de outubro de 1560, tá bom, meus queridos? E faleceu em dia 19 de outubro de 1609, tá bom? Então, perceba que ele não viveu muito tempo, tá? Ele viveu pouco tempo, 49 anos, tá? Ele viveu 49 anos, muito pouco tempo, e ele foi neerlandês, como eu disse, da época da Reforma. Dentro disso, ele defendia, depois que ele já tinha estudado, já tinha dedicado sobre os materiais escritos de João Calvino, ele também refutou colocando os pontos que ele acha mais plausível dentro das Escrituras, tá bom? E dentro disso, a gente podemos apresentar os 5 pontos já. Nos 5 pontos do arminianismo, não vou falar do calvinismo hoje, talvez se os irmãos gostarem e me pedirem, presbítero Paulo, eu quero que fale também um pouco do Calvino. Eu vou trabalhar aqui de João Calvino também para os irmãos. Mas os 5 pontos do arminianismo, refutando aí, por exemplo, o calvinismo, por exemplo, o primeiro ponto, talvez não de forma original, mas o importante é que a gente vai trabalhar os 5. Primeiro, livres pela graça. Nós somos livres e libertados e salvos pelo que Jesus fez por nós na cruz. Somos livres pela graça do próprio Senhor Jesus, né? Ele que nos libertou, é Ele que nos salvou, é Ele que morreu na cruz por nós. Nós só somos livres e não escravos mais, mas escravos de Cristo, não escravos do pecado, por causa do mérito de Cristo, tá bom? Isso é um ponto bíblico extraordinário e é o maior propósito que Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida eterna. O segundo ponto, e esse aí mexe muito com um atrito muito forte com os irmãos aí calvinistas, é que alguns
eu não vou trabalhar no calvinismo, eu vou trabalhar no arminianismo. Que o arminianismo crê que Jesus Cristo, ele morreu para todos, por todos, para que todo aquele que nele crê, diz as Escrituras, não pereça, mas tenha a vida eterna. Inclusive eu tenho a palavra de Deus aqui, observe comigo, deixa eu pegar ela aqui, calhamaço de Bíblia, em Marcos capítulo 16, é muito conhecido, é um dos versículos que eu poderia citar, né? Poderia citar também João 3,16, mas vamos lá, Marcos, então, não estou dando pausa no vídeo, então espera só um segundo, Marcos 16, vamos para a palavra, versículo 15, olha o que a Bíblia diz, queridos, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê, pregar o evangelho para toda criatura, todos, quem crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que creem, né? Começa a falar dos sinais. Então, irmãos, por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Os calvinistas, não faz sentido, eles tentam explicar de alguma forma, mas não faz sentido eles pregar o evangelho, sendo que eles creem que só alguns os eleitos, né? E não todos. Então a expiação, Jesus morreu por todos, por isso que o evangelho alcançou milhares de milhares, e isso me chama a atenção, porque inclusive eles relatam a questão da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é o Deus que pode todas as coisas, que é soberano, que é maior, que não precisa pedir favor, que não precisa pedir nada aos homens. Só, por exemplo, dos universos, das galáxias, olha o tamanho do nosso Deus. Você vê a criação que ele fez das galáxias. E a nossa Terra, que já é gigantesca. E quem somos nós pequenininhos? Então, tudo isso, por mais que a gente não conseguimos, como um teólogo, homem de Deus, um amigo meu, diz, né, claramente, que se nós explicarmos Deus dentro da teologia, nós estamos explicando outro Deus. Porque Deus, ele é muito maior, ele é inexplicável no nosso raciocínio. Mas o que ele mostra nas Escrituras é que o seu amor nos constrange. Na soberania de Deus, no poder de Deus, ele sendo o dono de tudo, ele nos fez, pela sua misericórdia, ser importantes. Presbítero Paulo, isso é heresia. Heresia? Por que ele usou profetas? Por que ele usou sacerdotes? Por que ele usou juízes? Né? Juízes lá no livro de Juízes. Por quê? Reis. Isso demonstra que mesmo ele sendo soberano, poderoso, isso e aquilo outro, de vários atributos comunicáveis, né? Atributo onisciência, onipresença e onipotência. Ele, Jesus Cristo, nosso Deus, né? A Trindade Santa, melhor dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus, ele resolveu, na sua soberania, de enviar o seu Filho, morrer por nós. Ele, na sua soberania, mesmo não precisando de nós, ele nos fez ser útil de alguma forma. Nós somos úteis. Quando nós pregamos a palavra de Deus, é igual lá no livro de Filemão, eu preguei agora recentemente sobre isso, o Onésimo, que era o escravo de Filemão, quando ele foi parceiro de prisão do apóstolo Paulo, Paulo pregou para ele, ele foi útil, e é isso que Jesus faz em nós. Pelo seu amor, pela sua soberania, pela sua infinitude, ele resolve nos salvar. E não faz sentido ele salvar só alguns. Eu fiz uma live dos bereanos com um pastor aqui, pastor Roberto, uma bênção, né? Deus salvou ele dentro do presídio. Aí, alguns hoje, só porque hoje já está salvo, né? Aparentemente ele está dizendo que está salvo, cristãos, só porque estão andando arrumados, esquece que Jesus pode salvar tantos outros perversos, como eles foi. Então Jesus, ele salva todos. Então nós queremos, na visão arminiana, expiação para todos. Terceiro ponto, a eleição condicional. Isso aí tem muita gente que chama nós até de semi-pelagianos, né? Mas não cremos assim. Cremos, os arminianistas clássicos, né, que nós somos eleitos, porque nós temos livre-arbítrio, mediante a graça dele que nos traz vida, e de forma condicional a gente aceitamos ele. Nós poderíamos sim resistir. Nós poderíamos sim resistir falando eu não quero. Como muita gente rejeita a palavra de Deus e vai para a perdição.
para o inferno, porque rejeita a Sagrada Escritura, a pregação do Evangelho. Então tem como resistir. Então nós somos eleitos de forma condicional. É lógico que Jesus, ele mesmo, nós vamos trabalhar no ponto 4 aqui, ó, depravação total. Nós éramos todos mortos. Tem pessoas que falam que só os calvinistas que acreditam nisso. Mentira. Os arminianos também, Jacó Armínio, defendeu isso. Que todos estavam depravados, mortos. Como lá em Ezequiel 37 fala, aquela visão lá sobre o povo de Israel, todos mortos. E o Senhor nos deu vida. E por essa vida que nós temos através dele, né, por essa fé que ele colocou no nosso coração, nós temos o desejo de aceitar ou não ele. Querer ou não. Esse caminho para o céu. Amém? Então eu creio dessa forma. Que a depravação total é o quarto ponto. 5 ponto. Segurança em Cristo. Nós temos segurança em Cristo. Mas tem a questão do livre-arbítrio das pessoas, como eu disse, né, se desviar. E para os irmãos calvinistas, nós não podemos desviar de forma alguma. Porque ou você é salvo ou não é. E aqueles que se desviam no meio do caminho, pode ser até da igreja deles mesmo, desviou. Ah, não, é porque ele nunca foi salvo. Não, é porque ele, na livre, espontânea vontade dele, ele se desviou. Ele preferiu o mundo. Aí a pessoa fala assim, não, é aquela parábola, por exemplo, do filho pródigo. Ele não deixou de ser filho. Sim, mas e se ele não tivesse voltado para o pai? Ele ia morrer. Mesmo sendo filho, ele ia morrer. Sem a herança dos pais, sem tudo de volta, restituído. É exatamente isso. Então, dentro disso, nós temos a responsabilidade humana, tá? Os arminianos creem que nós temos a responsabilidade humana. Nós não podemos ser considerados semi-pelagianos, porque os semi-pelagianos crer que o homem faz primeiro, depois Deus. A ação vem primeiro do homem. Não cremos assim. Cremos que Deus faz, né? E no sinergismo com o homem, com a ajuda humana. E eu digo não pela força nossa, mas porque Deus permitiu na sua soberania que nós fomos úteis de alguma forma no reino. É isso. Da mesma forma que nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser usados como profetas, sacerdotes, juízes, reis, em todos os tempos da igreja. E antes da igreja também. Ninguém merecia. É Deus que escolheu. Da mesma forma que Deus, na sua soberania, escolheu morrer. Porque se nós formos colocar Deus só como o soberano, isso, como ele fosse nos controlar como robôs cibernéticos, sem vontade própria, nós não íamos entender nunca porque Jesus nos amou a ponto de morrer na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós para nos dar vida eterna. E na sua soberania, no seu poder, ele se desfez do trono poderoso por um tempo para vir na terra e pregar o evangelho aqui e levantar a sua igreja. Entendeu? Então é muito complexo isso, né? Mas é muito extraordinário. O amor do Senhor nos constrange, nos deixa impactados. Então Deus não escolheu alguns para a salvação. A mensagem da graça é oferecida a todos, mas a aplicação da graça é só para os que creem. Olha o segredo dos arminianos, que creem na palavra de Deus, né? A mensagem da graça é oferecida para todos, através da pregação, através da morte de Cristo. Mas a aplicação da graça, você só é salvo se você se rende, se você realmente se entrega a sua vida a Jesus. Né? Como Romanos 10, 9 fala, se com a tua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que eles todos mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus, é opcional, e em teu coração creres que ele ressuscitou, você será salvo. Então, irmãos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Eu espero que você gostou desse vídeo. Se você não gostou, pode deixar os comentários embaixo, eu vou ler todos, tá bom? E se os irmãos quiserem, fala para o presbítero Paulo. Faça também o estudo sobre João Calvino. A gente vai trabalhar aqui nos 5 pontos para ele, da visão dele também. Que também é bíblica, tá? É bíblica. Eu não estou falando que ele é um herege, que ele não é bíblico. Não. Estou falando que ele tem uma interpretação bíblica e nós temos outras. Então todos os irmãos aí das igrejas que seguem João Calvino, o ensino de João Calvino bíblico, está seguindo a Bíblia. Só que nós não podemos dizer que
os arminianos, como já vi alguns teólogos aí falando, que os irmãos arminianos não seguem a Bíblia, não seguem a palavra do Senhor. Mentira. Tem versículos na Bíblia, você sabe disso. É só você ver os debates, é só ver os versículos que eu citei aqui, que os dois lados têm interpretação bíblica. Deus abençoe a todos. Fique na paz, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, inscreva nos dois canais, por favor. Escola de Teólogos e o Presbítero Paulo César Oficial. Deus abençoe e fica com Deus.